Olá, nossos cumprimentos a todos e a todas. No nosso vídeo de hoje, deveríamos tratar das 800 horas obrigatória e da implementação da educação à distância. Depois do segundo vídeo, recebemos inúmeras mensagens, o que agradecemos, frisando que ainda existem algumas dúvidas sobre os assuntos tratados nos 2 primeiros vídeos. Diante disso, entendi que, em vez de nós prosseguirmos para novos assuntos, seria importante sanar essas dúvidas, prestar os esclarecimentos que talvez possa melhorar o entendimento dos assuntos já tratados, e aí nós prosseguiremos com as 800 horas e a educação à distância. Desde o início, nós colocamos que o propósito da nossa contribuição seria em fornecer dados e informações aos gestores públicos e privados para que pudesse subsidiá-los na hora de tomar as decisões e definir os encaminhamentos. E é nessa linha que continuaremos. Então, sempre com base na legislação em vigor, nas disposições regulamentares em vigor, para que isso dê mais segurança na hora de tomada de decisão. Muito bem, eu fiz uma síntese de várias perguntas, de vários assuntos, e entendo que nessa síntese talvez esteja respondendo a todas as ponderações que foram feitas. Então, eu recebi muita coisa na seguinte linha. Promotora recomenda a suspensão de autorização das aulas à distância na rede pública. Ministério Público de Goiás. Ministério Público do Rio de Janeiro quer que aulas virtuais no Estado não sejam somadas na carga horária do ano letivo. Ministério Público da Bahia recomenda que escolas particulares renegociem contratos de ensino infantil, médio e fundamental. Professores, pais e entidades procuram a justiça contra a obrigatoriedade da EAD em Minas Gerais. Professores e pais acionam justiça contra o ensino remoto, publicado na Folha de São Paulo. Ministério Público recomenda que faculdades e escolas revisem as mensalidades, publicação da OAB. 11 estados têm projetos na Assembleia Legislativa para obrigar descontos em mensalidades escolares, publicação na Folha de São Paulo. Escola particular deve dar desconto por pandemia, PROCON de São Paulo. Então vejam bem que tudo se refere à intervenção dos órgãos de controle nos assuntos da educação. Todo o tempo que trabalhamos, nesses longos anos que trabalhamos na educação pública e privada, principalmente na educação pública, a participação ou até a interferência do Ministério Público nos assuntos da educação sempre foi um desconforto aos gestores públicos. É preciso deixar claro qual é a atribuição do Ministério Público. A Lei Complementar número 40, de 14 de dezembro de 1981, diz assim, no artigo 3º, são funções institucionais do Ministério Público. Primeira, velar pela observância da Constituição e das leis e promover-lhes a execução. Isso é papel do Ministério Público. Apesar de que um desconforto, como disse, é obrigação do Ministério Público, além de que, principalmente nos municípios pequenos, o Ministério Público é o único escape ou é o único órgão que eles podem, que os pais, que os profissionais, que as pessoas podem recorrer ao se sentir prejudicado ou a sentir que um de seus direitos não está sendo garantido, eles recorrem ao Ministério Público. E tenho que dizer que essa participação
dos órgãos de controle, Ministério Público, PROCON, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, isso vai aumentar, principalmente depois do retorno das atividades. Depois do retorno, serão mais gente envolvidas, participando do processo educacional, mais pessoas observando, olhando e verificando como está o funcionamento e, com certeza, se sentirem prejudicados, vão recorrer ao Ministério Público e, se for o caso, à Justiça. Então, lembram do primeiro conceito que eu pedi para vocês internalizarem? Qual foi? Toda lei regulamenta os direitos e obrigações entre as partes envolvidas naquela situação. Isso está ocorrendo e continuará ocorrendo porque alguém está sentindo que o seu direito não está sendo garantido e que a obrigação do outro, da outra parte, não está sendo cumprida. Eu sempre, durante toda a trajetória, orientei, fui favorável que nos momentos que se deveria tomar decisões ou regulamentar algum assunto na área da educação, que se chamasse o Ministério Público, que convidasse o Ministério Público para participar das discussões, das análises, do porquê daquelas decisões. Isso ajuda muito ao receber uma representação, o Ministério Público, ele já tem conhecimento do porquê aquelas decisões foram tomadas em relação à educação, no caso. Então, já sabendo o porquê, fica mais fácil, é mais tranquilo o Ministério Público avaliar a situação e até dizer para a pessoa interessada de que não é bem daquela forma que ele está vendo. Então, muito bem. Esse primeiro assunto em relação à interferência dos órgãos de controle, isso vai ocorrer, é normal, e o Ministério Público está no seu papel, na sua obrigação de velar pela execução das leis que existem no país. Esse foi o primeiro assunto que mais teve comentários dos vídeos anteriores. O segundo foi em relação à proposta que fiz sobre o planejamento para o calendário, reestruturação do calendário de 2020 e planejamento do calendário de 2021. Foi uma sugestão, um exemplo. E nesse exemplo, eu tive o cuidado, e aí eu posso dizer para vocês, sem nenhum receio, que dentro dessa ideia do desenvolvimento desse planejamento de gestão dos anos de 2020 e 2021, estão atendidos todos os requisitos da legislação hoje e que voltará a vigorar após a pandemia, que é a obrigatoriedade dos 200 dias. Então, nessa proposta de calendário para 2020 e 2021, os direitos e obrigações das partes envolvidas estão garantidos. Então, insisto, foi uma proposta, um exemplo para que cada um avalie se isso serve, se ajuda e etc. Muito bem. Diante disso, os dois próximos assuntos que vamos tratar, que são as 800 horas e a educação à distância, eu preciso que vocês guardem o seguinte conceito já, ou vão amadurecendo o conceito que eu vou colocar em seguida, para que também na análise das 800 horas e da implementação da educação à distância, vou me ater à legislação. Em momento nenhum estou colocando para participar da discussão de se é bom, se não é bom, se deve ou se não deve, tudo aquilo que for para o bem da aprendizagem dos alunos, para o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, tudo é válido, tudo deve ser feito. E não há impedimento legal para isso, ok?
mas quem vai regulamentar todo o funcionamento da educação após o retorno das atividades são os sistemas educacionais. É o Conselho Estadual de Educação, é o Conselho Municipal de Educação, é a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Educação. São esses órgãos representativos que vão decidir como é que vai funcionar. E eu quero deixar como parâmetro, como princípio, o que está estabelecido no artigo 208, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz assim: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Constituição Federal, artigo 208, parágrafo 2º, o não oferecimento ou o oferecimento irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Quando nós vamos para a LDB, no artigo 5º, parágrafo 4º, diz assim: comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Tenham isso em mente, tenham isso claro para a análise, para o acompanhamento, para a avaliação dos tópicos que vamos tratar sobre as 800 horas obrigatórias e a implementação da educação à distância. Espero ter esclarecido as dúvidas que foram colocadas, agradeço a participação e no próximo vídeo trataremos dos 2 itens, 800 horas e educação à distância. Muito obrigado.